Boa noite! Aqui. Boa, 5 fatalidade. Essa aula é super importante para as mães de anjo, porque é uma dificuldade depois saber como que faz para engravidar. É um medo que muitas mães têm de não dar conta de engravidar, né? Após a perda gestacional, porque tem muito medo, muita coisa envolvida. Então, deixa eu terminar de ajustar isso aqui para eu poder dar a aula direitinho. Ó, os cabelos para cima. Os meus cabelos sempre estão para cima, né? É uma bagunça isso aqui. Bora lá? Então, pronto. Vamos começar falando disso daí. O que é a ideia da gente aqui hoje? A ideia da gente é eu poder te explicar alguns fatores que interferem na sua fertilidade. Alguns até pode ser que você nem saiba que eles são tão relacionados à sua fertilidade e que você possa se preparar para a sua gravidez, mesmo que você ainda não esteja pensando em engravidar, né? Então, Carol, eu sou mãe de anjo, mas eu não tô a fim de engravidar agora, eu preciso saber disso? Sim, precisa. Por quê? Porque esses fatores, eles vão te ajudar. Quanto mais você estiver preparada, né? Então você vai pensar nesses fatores, vai começar a colocar em prática, vai começar a ajustar isso na sua vida e tudo isso vai fazer com que na hora que você decida engravidar, você já esteja mais propensa à gestação, né? Que a sua fertilidade já esteja melhor. Então, é bom que, se você pensa em ter filho novamente, é interessante que você possa seguir isso daí para que você já esteja preparada, tá? É interessante falar que é o seguinte, a fertilidade é normal para um casal jovem que não tem nenhuma doença, né? Que não tem nada associado assim que dificulta realmente a fertilidade, ela pode acontecer só a gravidez propriamente dita, só em apenas 25%. Peraí, deixa eu falar melhor. em um casal que não tem nenhuma doença associada, né, que os dois estão saudáveis, jovens, a chance de engravidar em um mês, né, tendo relação sexual naquele mês, no dia da ovulação da mulher, é de apenas 25% de chance, tá? Então, se tudo tiver certo com os dois têm relação sexual, no dia da ovulação ou previamente à ovulação, ainda assim a chance de engravidar é de apenas 25%, tá? Então, para você ser diagnosticado com infertilidade, a mulher com 35 anos, ela precisa ter até 1 ano de tentativa, porque se considera que dentro desse 1 ano é normal demorar até 1 ano para engravidar por causa desse valor baixo, né? É muito se, né? Acontece o seguinte, primeira coisa, né? Você tem que estar ovulando naquele dia, né? Da relação sexual, você tem que ter tido relação sexual 2, no máximo 3 dias antes. Então, tem que coincidir a ovulação com a relação sexual. E aí, o espermatozoide, do seu marido, tem que chegar lá na sua trompa de falópio, tá? Esse caminho que o espermatozoide do seu marido percorre, né, desde a bolsa escrotal, dos testículos dele, até, né, passando por todo o pênis, entrando pela vagina, passando pelo útero, até chegar na trompa, ele é tão grande, né, para o espermatozoide, quanto você ir do Rio para São Paulo. Então é uma distância muito grande, né? Então a proporção é essa. Para o espermatozoide percorrer todo esse percurso é a mesma coisa de um ser humano sair do Rio para São Paulo andando. Imagina aí, né? É bem desgastante. Então muitos espermatozoides vão ficando pelo caminho. Por isso que precisa também ser investigada a fertilidade do homem, né, nos casos em que você está investigando infertilidade, porque às vezes o homem não está produzindo espermatozoide numa quantidade suficiente ou a qualidade desse espermatozoide ainda não está muito boa. Então é preciso também se fazer uma investigação da qualidade dos espermatozoides do homem, né? Porque
pode estar alterado também, pode ser que sim, pode ser que não. Então, quando o homem faz um espermograma, você tem como saber se essa qualidade, essa quantidade, a mobilidade do espermatozoide, se está legal, né? Então, se você já tem aí mais de um ano tentando engravidar e não consegue, né? Para mulheres abaixo de 35 anos, até um ano engravidando, tentando engravidar, é interessante olhar algumas causas femininas, mas também as causas masculinas, que também são 40% dos fatores de infertilidade são ligados ao homem, tá? Então não é só a mulher que pode ter alguma dificuldade na gestação. Aliás, antes da gestação, né, para fecundidade. Então, tem que se levar sempre esses dois fatores em consideração, tá joia? E aí, então, precisa de você estar ovulando, precisa desse espermatozoide chegar lá, precisa do embrião conseguir desenvolver ali as primeiras células, precisa conseguir implantar, né, lá no seu útero, precisa receber sangue, então é muito complicado, né? É muito né? Muita coisinha que tem que acontecer para que a gravidez aconteça. Por isso que se é esperado que até um ano para mulheres com 35 anos. Até 35. Para mulheres acima de 35, os especialistas recomendam, né, que sejam em busca de 6 meses, se der 6 meses que já busque algum acompanhamento, para que já descubra uma possível alteração logo, porque a mulher com 35 anos ela começa a ter uma perda grande, né, de óvulos ali ao longo do tempo. Então, para não se esperar demais, a gente prefere ter essa tranquilidade, tá joia? A Leila colocou aqui, mesma coisa no caso do aborto, tem que investigar casal. Carol, muito bom tema, tô ligadinha. Isso aí, Leila, fica ligadinha aqui. Eliane, seja bem-vinda. Sil, Paula, sejam bem-vindas, viu? Então é o seguinte, o que a gente pode fazer se você, como mãe de anjo, é bem interessante que a Leila colocou aqui, né? Realmente o casal precisa ser investigado em todos os momentos. Então, porque nós não somos as únicas responsáveis pelos filhos, né? Então, realmente tem os dois. E é isso que eu vou começar a falar agora. Ainda que você não queira engravidar nesse momento, você já pode ir colocando em ação para quando você decidir engravidar, tá mais fácil a gravidez, né? Você já tá previamente preparada para a gravidez, tá joia? Deixa eu ver aqui o que a Eliane falou. Perdi meu bebê. Ivanilde, boa noite. Eliane, perdi meu bebê há 1 ano com 3 meses de gestação. Será que já posso engravidar novamente? Fiquei traumatizada. Eliane, é o seguinte, com 3 meses de gestação, você fez a mil, né? Ou você fez a curetagem. E esses procedimentos, normalmente a partir de 3 até 6 meses no máximo, normalmente a curetagem é indicado, né? A curetagem, dependendo do médico, ele indica de 3 a 6 meses para esperar para uma nova gestação, tá? Então, normalmente a curetagem é até 6 meses. E então, se você fez o amil ou a curetagem, você já tem 1 ano de perda, você pode sim, do ponto de vista físico, engravidar de novo. O que tem que levar em consideração é o aspecto emocional de você e seu marido agora, como que vocês estão. Porque você colocou aqui, fiquei traumatizada. O que acontece? À medida que você se prepara emocionalmente para essa próxima gestação, a próxima gestação vai tender a fluir melhor. Porque você vai engravida, vamos supor, né? Porque fisicamente você está liberada para engravidar. Mas se você está com trauma ainda da gestação anterior, você vai engravidar e vai ficar com medo, você vai ficar ansiosa, vai querer ficar escutando o coração do bebê toda hora, vai querer fazer ultrassonografia toda hora. Quando você chegar na ultrassonografia, você vai estar com medo. Então, a gestação ela pode se tornar um pesadelo se você não estiver bem preparada. Então, eu costumo falar para as minhas alunas que o mais difícil, e aqui também, né, no Instagram, no YouTube, que a maior preparação não é a física, né? O nosso corpo com 3 meses ou 6 meses de pós-procedimento, de pós-aborto, ou para quem teve cesárea, né, a partir dos 9 meses aí depois, né, da perda, já está preparado para ter um novo filho. Só que a gente precisa também estar emocionalmente preparado, tá? Que aí é o mais desafiante,
porque um dos fatores que interferem a fertilidade, que eu vou falar aqui, é a questão emocional. Então, não estar emocionalmente preparada para a nova gestação atrapalha, inclusive, a própria gestação. Na verdade, o processo para você engravidar de novo, tá joia? A Leila colocou aqui, o médico me deu 6 meses de curetagem. É isso mesmo, Leila. Normalmente os médicos com curetagem indicam 3 a 6 meses. Tem médico que é um pouco mais conservador, indica 6 meses. Tem médico que é um pouco mais liberal, digamos assim, e libera com 3 meses. Mas 6 meses é um tempo bem razoável mesmo, tá? A Eliane colocou aqui, então preciso trabalhar meu psicológico, tenho muito medo. Exatamente, Eliane, precisa trabalhar o psicológico, porque senão a gestação ela pode virar um pesadelo, né? Imagina aí. Fora que ainda tem o tempo de tentativa para engravidar mesmo, né? Eu quero engravidar daqui a um tempo e eu já tô com medo de engravidar e ter uma perda, e aí às vezes eu tento o primeiro mês não consigo, tento o segundo mês não consigo, tento o terceiro mês não consigo. Isso tudo tá dentro do normal, tá dentro do esperado. Só que se você tá com o emocional abalado, começa a vir um monte de insegurança, um monte de dúvida, um monte de medo. Será que eu sou capaz? Será que eu nunca vou conseguir ser mãe? Aí vem a vergonha de não estar conseguindo engravidar, a vergonha de já ter perdido. Então vem um monte de coisa, tá? É muito importante se trabalhar o emocional, que é um dos fatores relacionados à fertilidade, tá joia? Então, bora lá. Primeira coisa, né, que vai aumentar a fertilidade, né, é você fazer uma investigação da sua saúde física. Por quê? Se você tiver, por exemplo, ovário policístico, endometriose, você tiver algum mioma, isso pode interferir tanto no processo da fecundação, né? Quanto no processo da nidação, da implantação do seu embrião no seu útero. Então, quando você começa a investigar a sua saúde como um todo, você está cuidando da sua fertilidade, sim. Porque se por acaso você descobre que você tem um ovário policístico, se você descobre que você tem um mioma, que você tem endometriose, alguma coisa, você tem tempo para se prevenir, para se cuidar, para tratar aquilo ali, para que você possa engravidar mais para frente, né? Outra coisa que altera muito são os hormônios da tireoide, interferem muito na ovulação, desculpa, me fugiu o nome, interferem muito na ovulação. Então, tudo isso é relacionado, tá? A Eliane colocou aqui. Nossa, entendi, sim, isso mesmo. Nossa, você me entendeu completamente. É sobre a questão emocional, né, Eliane? Exatamente. Eu sei porque eu já passei por isso e acompanho, né, meus alunos e as meninas aqui que me seguem também, as mães de anjos também, a gente vai vendo isso, né? Fora que eu já tô 5 anos na área, né? Só para isso. Então, a gente começa a saber exatamente qual que é o processo, tá bom? E aí, o que acontece? À medida que você vai investigando a sua saúde física, você ajusta a sua fertilidade. Por quê? Quando você vai no exame anual e lá com o seu ginecologista e faz o Papa Nicolau, você está conferindo ali se o seu organismo está funcionando adequadamente, se você tem alguma doença que pode interferir no processo gestacional, né? Você cuidar da sua saúde como um todo faz com que a sua fertilidade também esteja melhor, tá joia? Então isso é muito importante de você fazer esse acompanhamento. Esses dias lá no grupo do Telegram, uma das participantes lá falou que tem 2 anos que perdeu o bebê e nunca mais foi no ginecologista, né? Isso não pode acontecer. A gente precisa acompanhar a nossa saúde física, né? Porque tá tudo relacionado. Então, às vezes você pode estar com trauma do ginecologista, né, do obstetra por causa do acontecimento da perda, mas você não ir lá não vai resolver aquilo, né? Aí volta de novo trabalhar as emoções, assim como eu falei com a Eliane, né? Então a gente não é só físico, né? A gente é emocional também. Então tá tudo relacionado, tá jóia? Então isso daí interfere muito na sua fertilidade. Você cuidar da sua saúde física e a partir do momento que você descubra que você tem alguma disfunção, né, alguma doença que interfere na fertilidade, você começa a tratar aquilo ali logo para no momento que você decidir engravidar, você tá preparada, tá jóia? Então você já saber exatamente que você tá bem naquele momento, tá jóia? Então esse é o primeiro fator que aumenta a sua fertilidade. O segundo fator é
conhecer o seu ciclo menstrual, tá? Por que que isso aumenta a fertilidade? Esse é um módulo, uma aula que eu dou aprofundada lá dentro do curso, que eu explico como que a mulher sabe o dia que ela tá ovulando. Mas, de uma forma geral, para você entender, é o seguinte: começa, a primeira coisa, a acompanhar quanto tempo dura a sua menstruação. Ela é uma menstruação de mais ou menos 28 dias, né? Como é que você conta isso? Primeiro dia da menstruação é o primeiro dia do seu ciclo menstrual, tá joia? Então, se você menstruou hoje é o primeiro dia do ciclo menstrual. Você vai contar, quantos dias dá até a próxima menstruação, até o primeiro dia da próxima menstruação, tá joia? Deu 28 dias, deu 30 dias, 32 dias, esse daí é a média. Até 35 dias, 35 a gente já considera um pouco longo, mas 32 dias aí é considerado normal, tá? É um ciclo normal. Menos de 28 dias é um ciclo bem curto e mais do que isso é considerado um ciclo muito longo, tá? Então, você vai acompanhar o seu ciclo menstrual, você vai começar a ter uma média. Normalmente dura 28, 30 dias, 28, 30 dias, tá joia? A nossa ovulação acontece na metade do ciclo. Então, se você já acompanhou que você tem, normalmente seu ciclo é de 28 dias, no 14º dia, que é a exata metade, você vai tá ovulando. E se você quer engravidar, o dia de você ter relação sexual é o 14º dia ou até 3 dias antes, tá? Então, 14º, terceiro, segundo. Então, do 12º dia, 13º, 14º dia são os dias melhores para você ter relação sexual com seu marido. Porque se você tiver relação sexual todos os outros dias do ciclo, você não vai engravidar. Por quê? Porque a fertilidade ocorre simplesmente nesse dia. E o óvulo, ele tem no máximo 24 horas de duração ali dentro dentro do seu, ali do caminho que ele percorre, né, que é a trompa uterina, tá? Então ele fica no máximo 24 horas ali. Então tem que estar no dia certo, tem que ser os dias certinhos para a gestação acontecer, porque senão o óvulo ainda não saiu do ovário ou ele já foi perdido ali dentro do útero, tá bom? Então, conhecer o seu ciclo menstrual faz parte do aumento da fertilidade para você saber exatamente que dia que você está ovulando, tá joia? A Leila comentou aqui que acompanha o ciclo dela pelo método de ovulação Billings, né? Que é perfeito. O método de ovulação Billings, ele é muito bacana, ele é muito estimulado normalmente por igrejas protestantes, né? Evangélicas, católicas. Normalmente as religiões que incentivam a castidade, né? Só ter relação sexual após o casamento e sem preservativo, né? Então, sem uso de camisinha, sem anticoncepcional, sem nada. Estimula justamente o método Billings, porque ele é um método natural. Então, ele pega um pouco disso que eu falei, né? De você pegar ali a metade do ciclo, e ele vai acompanhando também o método Billings, e é uma coisa que você pode fazer também, acompanhando como que tá a secreção vaginal, né? A sua secreção vaginal. Lógico que quando você está menstruada, a secreção vai ser o sangue, né? Então você vai estar sangrando. Só que depois disso você começa a perceber alterações lá na secreção da sua vagina. E quando você perceber que você está secretando um líquidozinho que é mais viçoso, mais grudadinho assim, meio clarinho, né? A gente chama de gema de ovo. Ali é um indício da ovulação, tá? Então, aquilo ali quer dizer que você está ovulando. E aí você conhece realmente seu ciclo, né? Que é o que a Leila tá falando aqui, a gente sabe direitinho os períodos férteis. Realmente você começa a descobrir porque você está se acompanhando, você está conhecendo o seu ciclo. E isso é muito bacana, porque você começa a conhecer o seu ciclo e aí você sabe exatamente o que está acontecendo com você. Então, isso é muito bom, tá? Você só precisa tomar cuidado, porque quando você tem uma relação sexual desprotegida, que o homem tem ejacula dentro da mulher, né? Se o homem ejacular dentro da mulher, sempre acontece isso, fica todo o sêmen ali, então o sêmen
tem alguns líquidos ali dentro, mais os espermatozoides. Então, o homem ejaculou dentro da mulher, né? Se aqui tiver a vagina, o homem ejaculou dentro. Com o tempo vai precisar sair esse líquido, né, o sêmen. Então o sêmen sai e ele é meio viscoso também. Então só precisa tomar um pouquinho de cuidado com essa avaliação com relação à relação sexual prévia, porque gera essa secreçãozinha ali que às vezes pode ser parecida com a secreção da ovulação, tá joia? Então se você tiver tido relação sexual e perceber isso no dia ou no dia seguinte, pode estar relacionado aí na verdade, a secreção lá do sêmen que o homem ejaculou dentro de você, tá joia? Leila tá colocando aqui, é muito usado para quem tem dificuldade para engravidar, já vi muitos testemunhos. O que acontece com o método Billings é que ele primeiro a mulher passa a se conhecer e aumenta a fertilidade. Por quê? Porque a mulher já sabe que dia ela está ovulando, né? Porque como eu falei anteriormente, você pode ter relação sexual todos os dias. Se você não estiver no período ovulatório, você não vai engravidar, não tem perigo, porque o seu corpo não está ali preparado. Então, quando você tem o método Billings, você começa a se olhar, você começa a se conhecer e saber, né, o dia que você está ovulando, e isso é muito positivo para a fertilidade, né, porque aí você não vai sair tendo relação sexual com o objetivo de engravidar de qualquer jeito, achando que qualquer dia você vai engravidar, não é assim, né? Claro que dentro de um casal é bom que eles tenham relação sexual na frequência que vocês desejam, mas se você tem a relação sexual, você tem o objetivo de engravidar, a relação sexual precisa ser programada para o dia da ovulação, porque senão não engravida. Então não dá para se deixar completamente livre desde o momento que vocês decidem engravidar de novo, né? Então o método Billings, ele realmente ajuda porque você começa a se conhecer, né? E se conhecendo, você vai saber qual dia que é o melhor para você poder engravidar. E aí isso aumenta realmente a fertilidade, tá joia? Então esse é o segundo fator. O primeiro fator foi fazer uma avaliação física, aquele check-up mesmo anual que toda mulher precisa fazer, seja com ginecologista, fazer exame de sangue, né? Fazer ultrassonografia pélvica para avaliar como é que está seu útero, seu ovário, isso é muito importante. Depois, conhecer o seu ciclo menstrual, para você saber exatamente o dia que você está ovulando. E mais uma vez, às vezes você demora um pouco para entender como que está o seu ciclo menstrual. Então, se você já faz isso com o tempo, você consegue sentir melhor como que está o andamento. E aí você está mais bem preparada para o momento que você decidir engravidar, tá joia? Isso aí, Eliane. Terceira coisa, manter o peso adequado, tá? Manter o peso adequado é essencial para fertilidade. Primeira coisa é que quando você está acima do peso, seu tecido adiposo está aumentado, né? Que é o tecido, a gordura, a gente chama de tecido adiposo, né? Esse tecido adiposo, ele provoca inflamação. Ele provoca inflamação no seu corpo, provoca liberação do hormônio chamado cortisol. Quando você tem muito cortisol no seu corpo, os seus hormônios começam a não funcionar tão adequadamente. Então, o seu corpo está desregulado, tá? Então, o sobrepeso provoca desregulação hormonal em todos os aspectos, da tireoide, do estrogênio, da testosterona, da progesterona. O sobrepeso, ele provoca uma alteração geral dos seus hormônios e isso daí também altera a sua fertilidade. Se você não está produzindo o estrogênio direito, você não vai ovular. Se você não ovula, você pode ter tanta relação sexual que você quiser que você não engravida. Então precisa ter isso, tá joia? Deixa eu ver aqui, Carol, você arrasa. Que bom, Leila, que você tá sempre aqui. Marina, cheguei atrasada, mas cheguei. Isso aí, Marina, estamos na hora. Então, quando você faz esse controle do peso, você está diminuindo as células
né? Que são os adipócitos, é o tecido adiposo. Isso tá deixando o seu corpo mais em harmonia, tá tirando aquele fator de cortisol e aí você funciona muito melhor. Seu ciclo funciona muito melhor, tá joia? E além disso, o sobrepeso também, né? Ele também é um dos fatores de risco da gestação, tanto para pré-eclâmpsia quanto para diabetes gestacional, que são os principais fatores de perda neonatal, né? O bebê aí mais de 20 semanas, ou parto prematuro, que pode gerar um óbito mais tarde do bebê. Então, o sobrepeso é o fator principal para diabetes gestacional e para pré-eclâmpsia. Então, se você já quer engravidar, você já sabe que você quer engravidar, vamos controlar o peso para tanto favorecer a sua fecundidade, quanto favorecer a sua gestação, quanto favorecer a manutenção da gestação, combinado? Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é o controle do nível de estresse e de ansiedade, né? Mais ou menos o que a gente estava falando com a Eliane aqui agora. Eu preciso estar com o meu emocional preparado para que, primeira coisa, a gestação chegue num momento que seja bom para mim, não me cause medo, não me cause agitação, não me cause, né, dificuldade de dormir, preocupação, choro, desespero. Então eu tenho que estar com o meu emocional bom, adaptado para esse momento da gestação. E a gente sabe que como mãe de anjo, a gente tem esse desafio maior, né, de um preparo, porque a gente já sofreu um trauma, né? Se aquele trauma não está bem resolvido dentro da gente, ele vai se manifestar muito forte na próxima gestação. É diferente de uma mulher que nunca perdeu um filho que engravida, né? É completamente diferente, não dá para considerar como se fosse a mesma coisa. Então você tem que ter um preparo emocional. Se qualquer mulher já precisa ter, você como mãe de anjo precisa ter o dobro, porque é complicado, é desafiante mesmo. Você precisa estar ali preparada para aquele momento, né? De que vão vir dúvidas, de que vão vir pensamentos, de que vão vir lembranças do que aconteceu. Quando você chegar na mesma idade gestacional da perda, vai vir a lembrança, e essa lembrança pode se tornar um gatilho para você ficar desesperada, ou essa lembrança pode ser só uma lembrança que, claro, né, daquela saudade do filho que morreu, mas que não causa tanto desespero, né, que não causa aquela angústia. Mas para isso você precisa trabalhar também. E além disso, o estresse também libera cortisol, que acontece a mesma coisa que eu falei sobre o peso, tá joia? O cortisol altera todo o seu ciclo hormonal, tireoide, hormônios do ovário, tudo, o estresse atrapalha em tudo, em toda a produção hormonal. E aí também você diminui a ovulação, você pode às vezes nem ovular em algum mês por causa do estresse, e se você não ovula, você não tem nenhum risco de engravidar, porque depende da ovulação para engravidar. O estresse atrapalha muito a produção de hormônios, tá? Do estrogênio, e aí não tem ovulação, não tem gestação. Além disso, o que acontece, algo que é pouco falado por aí, é que quando você passou por um estresse, passou por uma dificuldade, um trauma da perda, e aquilo não está bem elaborado, é o que acontece no seu cérebro. Aquele processo da gestação, engravidar, vira um trauma. Se você não elaborou o luto, se você não está com aquilo bem resolvido dentro de você, tá? Pensar numa gestação vai virar pensar em uma dor, pensar em um problema, pensar em tristeza, pensar em morte. Então a gestação vai estar associado a coisas ruins, né? Se você não fez o trabalho de elaboração do luto, de ressignificação, de reconexão. Então, se você não fez isso, o cérebro vai começar a associar gestação com algo ruim. E tudo que o seu cérebro faz, presta muita atenção nisso aqui, tudo que o seu cérebro faz é para tentar te proteger de dor, de sofrimento, de coisas ruins. Então, o que vai acontecer? Pensa aí,
Se o seu cérebro associou gestação com algo ruim e ele quer te proteger de coisas ruins, o que vai acontecer? Ele vai te proteger de engravidar. E ele vai provocar uma série de alterações hormonais, metabólicas, para que você não engravide. Então isso é muito comum em mulheres que já fizeram todos os exames, que tá tudo normal, tem relação sexual lá na época certa e não conseguem engravidar, né? Muitas delas têm essa associação da gravidez com algo ruim e aí o organismo dela impede ela de engravidar. Seja porque não ovula, seja porque o útero não fica tão preparado e mesmo que ovular na hora do embrião implantar, não consegue implantar e aí vai vir um sangramento e a mulher nem sabe que teve aquela fecundação. Então isso é muito importante, tá? Por isso, né, Eliane, Leila, todos vocês que estão acompanhando aí, é importante trabalhar a emoção, trabalhar o contexto emocional depois da perda antes de querer engravidar. Antes de querer engravidar. Primeiro, para você estar preparada. Segundo, para o seu organismo estar preparado. Terceiro, para facilitar a fertilidade, porque senão o seu próprio organismo ele vai boicotar, digamos assim, vai sabotar algo que você tanto quer, mas que ele entende como perigo, ele vai fazer com que aquilo não aconteça. E aí você não consegue engravidar. Então, quando você começa a trabalhar o nível do estresse, da ansiedade, do medo, e não só com relação à próxima gestação, né? Se você está muito estressada no trabalho, isso interfere também, porque não importa de onde vem o estresse, o resultado no corpo é a mesma coisa. Você está extremamente estressada no seu trabalho, você libera cortisol e isso daí vai fazer com que atrapalhe a sua fertilidade, tá joia? Se você está estressada, sei lá, com a faculdade, isso interfere também. Se você está estressada na sua casa, isso interfere também. Então, trabalhar as emoções de uma forma geral, tá bom? Eliane colocou aqui, sim, Carol, vou trabalhar meu emocional. Isso aí, Eliane. E a Leila, estou procurando trabalhar minhas emoções. Exatamente, vamos trabalhar nas emoções porque ela é um dos fatores principais. A falta de controle emocional, eu nem gosto da palavra controle, né? Eu prefiro usar gestão. Porque controle dá uma ideia de que eu vou chegar num momento e eu vou saber o que eu sinto e vou controlar tudo e vai ser só do jeito que eu quero. Isso não acontece. Então eu gosto mais da palavra da gestão das emoções. Porque as emoções que a gente tem são normais. Qualquer emoção que você sinta, seja raiva, seja medo, seja ansiedade, seja nervosismo, seja alegria, seja felicidade, seja excitação, são normais. O problema começa quando elas ficam recorrentes e não acabam nunca mais ou se tornam muito intensas muito frequentemente. Então a aula de ontem foi sobre a questão da ansiedade, como que lida com a ansiedade, né? Então, primeiro, eu ensinei lá a diferenciar medo de ansiedade, que é fundamental para você entender as suas emoções. Depois, como que você vai gerir essa ansiedade? Então, a partir do momento que você começa a fazer um gerenciamento das suas emoções e você começa a ver que você é maior, né? Você é maior do que a ansiedade ou do que o medo, de qualquer outra coisa, você vai começando a organizar aquilo ali. Foi mesmo, né, Leila? A aula ontem foi maravilhosa, foi muito legal, a gente teve um bate-papo bem bacana, né? Então eu começo a gerir aquelas emoções. E à medida que eu vou gerindo essas emoções, eu vou ficando melhor. Porque eu entendo que todas as emoções são esperadas, eu posso sentir qualquer coisa, só que eu não preciso virar aquela emoção. Porque o grande problema da ansiedade, do medo, do estresse, da agitação é quando eu vou começando a virar aquilo ali. E aí eu vou começando a ser ansiosa, a ser estressada, a achar que aquilo faz parte da minha vida, que eu sou assim mesmo. E aí isso começa a me alterar. Isso pode dar gastrite, pode dar infertilidade, isso pode dar dor de cabeça, pode dar dor aqui no pescoço, dor na coluna, vem um monte de reação. E aí, eu não sei de onde que vem, mas é dessas emoções que começaram a te controlar. Então, é muito interessante você começar a perceber que você tem as emoções, mas você não precisa virar aquelas emoções, né? E uma outra coisa que é interessante pensar sobre isso
é quando você começa a falar, por exemplo, eu sou ansiosa. Quando você fala eu sou ansiosa, eu sou medrosa, né? Eu sou estressada. Quando você fala eu sou, você está falando de algo que não é passível de ser mudado. Então, eu sou mulher, não tenho como mudar. Mesmo que eu faça use hormônios e estereotipamente eu pareça um homem, mas o meu DNA é XX. Isso daí nunca vai mudar. E isso me dá o gênero feminino, né? Sexo feminino. Eu posso me identificar com outros, ok, mas não tem como mudar o meu gene, né? Então, meu olho é castanho, não tem como mudar isso aqui. Jamais vai mudar a cor dos meus olhos, né? Eu posso usar lente? Posso, mas aí eu não tô mudando de verdade a cor dos meus olhos. Então, se eu começo a falar, eu estou ansiosa, na hora que você fala isso, eu sou ansiosa mesmo, eu sou medrosa mesmo, eu sou estressada mesmo, você está começando a falar, você está dizendo para você mesma que você é daquele jeito e que não tem como mudar. Então você vai ser estressada, ansiosa e nervosa e medrosa o resto da vida. Porque você está dizendo isso para você. Então, na hora que você começa a mudar a forma como você fala para eu estou ansiosa, eu estou estressada, isso já começa a quebrar. Porque o seu estou, eu posso não estar mais. Eu posso falar, eu estou grávida. E daqui 9 meses eu não estarei mais grávida. Aí quando eu falo, eu sou mãe, não tem como mudar. Meu filho morreu, minha filha morreu. Só que eu sou mãe, eu continuo sendo mãe, não vou te deixar, não vou ser ex-mãe, né? Então, eu começo a mudar a minha linguagem. É justamente isso mesmo, não falar mais isso, Leila. Eu estou ansiosa. Eu estou passando por um momento de ansiedade. Eu estou passando por um momento de nervosismo. Como que eu vou fazer para resolver isso? Porque se eu estou, dá para resolver. Mas se eu sou, já era. Se eu sou, já era, nada muda. Nada vai acontecer que meu olho vai deixar de ser castanho, nunca na vida. Porque, né, o meu olho é castanho. Então nunca vai mudar. Mas se eu estou nervosa, eu posso deixar de estar nervosa. Entende? Então, nisso eu começo a colocar a minha emoção onde ela deve estar, sob a minha gestão. Ok, eu estou nervosa? Estou. Eu estou ansiosa? Estou vendo que eu estou. Mas eu posso mudar isso. E aí é a hora que eu retomo o poder da minha vida e começo a controlar. Estou com medo da minha próxima gestação. Então, como é que eu vou fazer para resolver esse medo? A aula de ontem eu expliquei como é que você faz isso. Então, assiste lá, tá? E aí, esse é o quarto aspecto, tá? Então, fazer uma avaliação física, entender como é que está seu físico mesmo, ir no médico, fazer os exames adequados, exame de sangue, o Papa Nicolau, exame de imagem, né? Fazer a ecografia do útero, do ovário, da tireoide também é importante fazer ecografia da tireoide para ver se a tireoide está funcionando direito, tá joia? Segundo, conhecer seu ciclo menstrual. Terceiro, manter o peso adequado. Quarto, controlar o nível de estresse, né? E aí o quinto, né, que eu falei da aula, 5 fatores para aumentar a sua fertilidade, só que eu vou dar um bônus, eu vou dar 6, que eu gosto de dar a mais. É suspender o uso ou o contato com substâncias tóxicas, tá? O que a gente fala de substância tóxica? Cigarro, bebida alcoólica, drogas, né? Até a maconha mesmo, ela é prejudicial para o organismo, né? Tem muita gente que faz uso até recreativo de maconha. Agrotóxicos, né? Então, se você consome muita coisa com agrotóxico, plástico, os plásticos liberam toxinas, né, no alimento que está dentro dele, então seja na água, seja uma comida que você guardou dentro de uma vasilha de plástico, colocou na geladeira e depois colocou no micro-ondas para esquentar e comer. Esse processo inteiro libera muita toxina e aí quando você consome aquele alimento, ele vai estar intoxicado e isso intoxica também o seu organismo, tá? Alimentos ultraprocessados, né? Então, se você consome muito salgadinho, biscoito, bolacha,
os alimentos macarrão instantâneo, tempero instantâneo, tudo isso tem muito processamento. E esse processo, né, para aquele alimento ficar conservado e durar 2 meses, 3 meses, 5 meses, ele também é cheio de toxinas. E aquela toxina você ingere ela, coloca ela para dentro do seu organismo na hora que você consome aquele alimento, nem alimento, né? A gente chama isso de produto, a gente nem chama de alimento. Alimento é o que vem da natureza, né? É o natural. Então, conforme você consome isso daí, você está se intoxicando, tá? E acontece que essas toxinas, elas vão deixando todo o seu organismo mais sujo, e quanto mais sujo tiver, pior a função dos seus hormônios, e além disso, pior o seu útero vai ficar para sustentar a implantação do seu filho, tá? Então isso dificulta, tá? Então, quanto menos contato você tiver com substâncias tóxicas, melhor. Só usar o plástico como armazenamento também interfere? Interfere, Marina, interfere. O que você pode fazer é comprar aqueles plásticos livres de BPA, né? Mas o ideal mesmo é que use vidro ou cerâmica, tá? Só para armazenamento também libera. Até para água, garrafinha de água, por exemplo, o copo, né? Eu uso uma de vidro, eu coloco essa aqui, ó, porque ela é de vidro. Então, só se eu deixasse a água aqui armazenada numa de plástico, libera toxina também, viu? E o copo também. Então, libera. Deixa eu ver o que mais. Os agrotóxicos eu falei. Algo que libera muito também, que você pode ir vendo aí para você mudar, eu já encomendei os meus para mudar, são aqueles os absorventes, né? Que eles não são esses brancos. Tudo aqui é muito branco, o absorvente é muito branquinho, o papel higiênico é muito branquinho. Eles passaram por um processo também de fabricação que coloca uma substância tóxica lá. E aí, isso daí provoca também liberação de toxina, tá? Marina, a gente costuma usar mesmo, né? Até porque o plástico ele é mais fácil, mais barato, mas ele libera muito toxina. Então, se você quiser, é claro assim, gente, a gente tem que ser realista, né? Não dá para às vezes mudar tudo do dia para a noite. Então, você tá aí a vida inteira com aquele tanto de plástico. Às vezes não dá para daqui para a semana que vem substituir tudo pelo vidro, por exemplo, né? Só que você pode, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui em casa, ainda tenho muito mais vasilha de plástico do que de vidro, porque eu não sabia disso antigamente. Eu comecei a descobrir essas coisas depois da perda da minha filha. E aí, eu tô fazendo as trocas aos poucos. Então, às vezes eu vejo uma promoção de vidro, de vasilha de vidro, eu vou e compro. E aí eu dou preferência para ficar usando mais aquelas. Então, às vezes eu lavo e já volto com a comida de novo para armazenamento, porque eu tô dando preferência para de vidro. Nem sempre a gente dá conta, né? Às vezes a gente consegue. Eu sabia, por exemplo, eu sempre usava copo de plástico, assim, porque eu tinha aqueles copões grandes e aí era de plástico. Mas então eu tenho um copo de vidro, então eu posso substituir. Eu vou fazendo as substituições que eu consigo, né? O absorvente, por exemplo, agora eu comprei um absorvente natural, estou esperando chegar. Enquanto isso, eu estou usando o outro. Mas eu vou tendo essa consciência, né, de que eu posso fazer essa troca. Desodorante, né? Os desodorantes normais, eles têm muito alumínio. É altamente tóxico, né? Para o nosso organismo. Então, já tem um tempo, esse daí eu já fazia antes da minha gravidez, que é o uso de desodorante natural. Então, conforme você vai usando o desodorante natural, você está se intoxicando menos. Se você se intoxica menos, você está menos suja. Se você está menos suja, você, claro, está mais limpa, seu organismo funciona melhor, tá joia? Leila, o absorvente é o seguinte, você pode procurar, tem um que chama coletor menstrual, o nome dele é coletor menstrual, ele é feito de silicone, ele parece deixa
tipo uma tacinha, assim, ele tem uma pastinha fininha e faz uma boquinha, assim, que ele é interno, tá? Então você pode usar o coletor menstrual internamente, ele é feito de silicone, ele não libera nenhuma toxina, silicone também é bom, tá? Para substituir. Por exemplo, ao invés de você usar, você vai assar alguma coisa, em vez de usar aqueles negócios que eu esqueci o nome agora, de aço, ou de aço não, aço também pode, de ferro, de alumínio, essas coisas, você vai e usa a de silicone, por exemplo. A colher também, colher de silicone é boa, tá joia? Então, o coletor, então o nome é coletor menstrual, tá? E você pode usar também absorvente de pano, né? Que as nossas vós usavam. Só que hoje em dia, os absorventes, se você for comprar esses absorventes naturais, é absorvente de pano, o nome. Você compra, eles são laváveis na máquina. Então você compra aí uma quantidade suficiente, por exemplo, você passar 1 ou 2 dias, dependendo do seu ciclo, você bota na máquina para lavar, só pendura para secar e aí você usa depois de novo. Então tá muito fácil, né? Igual antigamente que tinha que lavar na mão, né? Então absorvente natural, tá? Absorvente de pano, desculpa. É só colocar na internet o que você acha, absorvente de pano. Outra coisa, né, que isso daí eu já tinha ficado sabendo antes, quando eu engravidei, por exemplo, as fraldas, né, que a gente fica usando fralda descartável nos filhos, aquilo ali nos bebês é muito tóxico. A fralda, ela libera muito tóxico. Imagina um neném 24 horas ali com aquela toxina. E aí já existem também fraldas que são de pano também, que elas têm uma proteção melhor e que você coloca na máquina e consegue lavar. A fralda, essa fralda normalmente é um pouco mais cara, só que você pode comprar algumas, bota para lavar também, sabendo que você não está intoxicando seu filho desde a hora que ele nasce, né? Porque nasceu, já bota a fralda naquela fralda descartável e aquilo ali tem toxina. Seu filho tem um contato 24 horas por dia com aquilo ali. Então, justamente, ó, a Marina colocou aqui, eu comprei fralda ecológica, que deve ser essa, né? Deve ser mais ou menos a mesma coisa. Os meus gêmeos, fiz um enxoval antes da gravidez pelo preço, um pouco mais cara. Exatamente, ela é um pouco mais cara, só que ela não é descartável, ela é reciclável, né? É só você lavar e usar de novo. Então, a longo prazo, eu não cheguei a fazer os cálculos, mas eu acredito que acaba saindo um pouco mais, assim, saindo mais em conta, porque você não vai ter que comprar toda vez. E, além disso, você está diminuindo o contato dos seus filhos com toxinas, né? Você está protegendo a saúde deles também, então, às vezes, vale a pena, né? Então, às vezes, pode ser algo bem bacana e é só colocar na máquina de lavar que você lava, né? Então, não precisa ficar... Porque quando eu era criança, né, quando eu nasci, minha mãe tinha que lavar a fralda na mão. Então acabava ficando bem mais complicado, né? Porque a gente já sabe que tem muita coisa para fazer. E aí o absorvente entra dentro disso também. O absorvente interno também, né? Ele é bem branquinho, ele passa por todo esse procedimento e aí intoxica também, tá? Então é interessante que você suspenda esse uso de coisas que intoxicam, né? Fiz na máquina de costura os panos de tecido que substituem o lenço umedecido. O lenço umedecido também, né, Marina? Realmente, ele tem bastante, ele intoxica bastante mesmo. E aí tem outras formas de fazer, pode ser esse da máquina de costura, existem jeito de você fazer com papel toalha também, dá para se fazer com papel toalha e óleo de coco, que ele fica umedecido também, então é muito bacana, você corta o papel toalha, embebeda no óleo de coco e deixa numa vasilhinha, na hora que você precisar é só usar, né? Então são outras estratégias para evitar o uso a intoxicação, né, do filho e também da gente, tá joia? Então isso é muito importante. Então eu já falei agora os 5 fatores e eu quero dar um sexto que eu acredito que resume todos, engloba todos esses outros de uma forma geral e que a gente pode, eu acho que a grande lição dessa aula de hoje e um grande pensamento para a gente trazer para o nosso dia a dia, que é o seguinte: viva de forma natural. Viva de forma natural, né? Forma natural. O que é o nosso natural? Nós somos cíclicas, né? Nós como mulheres somos cíclicas.
A nossa menstruação faz com que a gente seja cíclica, né? Então, na hora que você está ovulando, você está independente, você está forte, você está usada. Isso é o normal, é o natural daquele momento. Na hora que você está para menstruar, você está mais quietinha, enjoadinha, querendo ficar quietinha. Isso é o natural, né? Respeitar o natural. Respeitar a forma como você vive. Então, natural é uma alimentação mais natural também. Natural é você dormir quando escurece, levantar quando amanhece. Isso é natural, né? O natural é que você tenha tempo para trabalhar e tenha tempo para descansar. Isso vai ajudar a reduzir o nível de estresse. O natural é que você faça atividade física, né? Isso ajuda a tirar o sobrepeso também, né? E associado a uma alimentação adequada. Isso é o natural, né? Então, quanto mais você viver de uma forma natural, melhor o seu organismo como um todo vai funcionar e isso melhora a sua fertilidade, sem sombra de dúvidas, né? Porque você vai estar funcionando de uma forma melhor, né? E quanto melhor você funciona interiormente, melhor vai ser a sua fertilidade, a sua gestação, né? E tudo que acontece. Então, viva de forma natural, né? Você tem os seus cíclicos, né? Seus altos e baixos que são normais para todo mundo. E, além disso, vá buscando o que é mais natural, né? O que é mais limpo, o que é mais puro. Isso daí vai fazer com que todo o seu organismo funcione de uma forma mais adequada, tá? Então, isso daí é a ideia de que você possa se reconectar, se estar junto de você, tá joia? Então, acho que é isso. A Leila colocou aqui, muito importante, ir ao nutricionista. Exatamente, se você não está conseguindo fazer uma alimentação, está acima do peso, tem alguma doença especificamente, é importante, né, ter um acompanhamento. Se você está querendo fazer para gestação, é importante que você vá numa nutricionista especialista em fertilidade, porque a alimentação para fertilidade ela é um pouquinho diferente da alimentação convencional, tá? Então, tudo isso é muito relacionado. Então, é isso. Beleza? Esses são os 5 fatores que interferem na sua fertilidade. Quanto mais em sintonia você tiver, melhor vai ser a sua fertilidade, melhor vai ser a sua gestação como um todo, tá joia? Então é isso, a gente fica por aqui, a gente se encontra na próxima aula. E se você tiver alguma dúvida que você queira me perguntar, queira que eu faça uma aula respondendo sobre ela, pode deixar no meu Instagram, no meu direct, aqui no YouTube também, nos comentários, que eu faço questão de responder, joia? Então é isso, um beijo e a gente se vê na próxima aula.